Saint-Simon foi um economista e filósofo francês, um socialista utópico que poderia até ser considerado o pai da sociologia, ou pelo menos o principal maestro inspirador de Comte e, de certa forma, até de Karl Marx. Em seus estudos, Saint-Simon dividiu a sociedade em ociosos e produtores. Achava que a direção do Estado caberia aos industriais e que esta sociedade deveria promover o bem-estar da classe mais pobre e mais numerosa da sociedade. Simon dava importância também a uma produção eficiente e abundante, a utilização do conhecimento científico e tecnológico voltada para a produção, e defendia a organização planificada da sociedade e a ideia de que toda produção orientada em benefício de um interesse geral. Para ele, para Simon, a ciência aqui no século XIX poderia desempenhar a mesma função de conservação social que a religião tinha no feudalismo, lá no período feudal. Os cientistas, assim, assumiriam a função do clero. Os fabricantes, comerciantes, industriais, ou seja, a burguesia, assumiria a função da elite, substituindo a nobreza. Obviamente, era necessária uma ciência da sociedade, vital para o estabelecimento dessa nova ordem social. Como um dos primeiros expoentes do socialismo, chegou a criticar a exploração dos trabalhadores, já que esses trabalhadores estavam sujeitados a um sistema que se baseava no direito de propriedade. Para Simon, a sociedade humana se encaminhava para um sistema de associação universal, que seria a garantia de paz e do desenvolvimento progressivo da humanidade. Não preciso falar o quanto suas ideias influenciaram profundamente o filósofo Augusto Comte. Aliás, Comte foi seu assessor por 7 anos e já nas primeiras décadas do século XIX já pensavam numa reorganização social, defendendo, entre outras coisas, que a política se transformaria em física social para o fim de descobrir leis imutáveis de progresso. Ou seja, o primeiro ensaio do positivismo. Na aula de hoje, gostaria que guardasse 2 coisas essenciais. Primeiro, o positivismo derivou do cientificismo, isto é, da crença no poder exclusivo e absoluto da razão em conhecer a realidade e traduzir essa realidade sob a forma de leis naturais. Ah, professor, é por isso que eu li lá no seu livro, no capítulo que fala sobre o positivismo, que o positivismo caracteriza-se por estudar a sociedade numa perspectiva influenciada pelas ciências naturais? Perfeito, é isso mesmo. Vamos repetir. O positivismo caracteriza-se por estudar a sociedade numa perspectiva científica influenciada pelas ciências naturais. Cara, os seguidores de Comte defendem a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, de acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada através de métodos científicos válidos. Como assim, professor? Veja só, os positivistas não consideram os conhecimentos ligados às crenças, à superstição ou qualquer outro meio que não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. A segunda coisa que gostaria que guardasse dessa aula
é que essa concepção cientificista do positivismo é o fundamento teórico e ideológico para o que se defendia a partir da segunda metade do século XIX e início do século XX. O que? A superioridade cultural europeia sobre outros povos e culturas. Infelizmente, essa tese serviu como justificativa ideológica aos propósitos políticos e econômicos das potências europeias em sua fase de expansão neocolonialista sobre o continente africano e asiático. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Por ora, ficamos por aqui. Continue conosco aqui no canal e não perca a nossa próxima aula, onde estudaremos definitivamente o pensamento de Augusto Comte, com consequente e inevitável aprofundamento sobre o positivismo, nesse que eu chamo de mergulho nos primórdios da sociologia. Um abraço carinhoso e até a próxima aula!